da inteligência artificial na construção de plataformas para comunicação, tá? Para me apresentar, meu nome é Letícia Pedroso, eu também trabalho na Mutante, trabalho com a Karina, mas em projetos diferentes. Eu também sou professora no SESC, eu dou aula de lógica de programação e também, em breve, de inteligência artificial. Além disso, ajudo um pouco aí no iGirls, iBrasil Girls, já participei do iBrasil também, nos eventos deles como palestrante. Também coordeno as comunidades Developers BR, tá? A gente tem uma frente feminina lá de inteligência artificial também, se chama AI Girls. Tem também o Nerdzão, com o Nerd Girls também, com mulheres, enfim, todos vários temas, tá? E aqui as minhas redes sociais para quem quiser dar feedback ou acompanhar, que eu sou blogueirinha. Beleza. Tá, então começando, né? Em 2017, acho que foi em 2017, aconteceu aquele caso lá do Tai, né? Que foi um robozinho que a Microsoft criou e colocou no Twitter e ele aprendia com as pessoas que tweetavam, né? Mas deu super errado. Ele aprendeu um monte de coisa errada. Ele aprendeu um monte de coisa errada, que as pessoas acabaram ensinando essas coisas erradas pra ele, né? E por que essa inteligência artificial aprendeu isso errado, né? Por que isso acontece? Eu gosto desse GIF. Por que isso aconteceu? Porque a gente tem esse negócio aí que a gente falou hoje o dia inteiro não, a noite inteira, que é o NLP, Natural Language Process. Eu nem sei se é o próximo slide ou não. Tá. Antes, falando aqui sobre ele, depois eu vou explicar exatamente por quê. E como a gente já falou sobre ele aqui, o Natural Language Process é a interseção entre ciência da computação, inteligência artificial e linguística, né? Então, ciência da computação, porque eu tenho que programar, né? Eu sou programadora, também a minha formação é em programação. Eu não me formei nem em estatística, nem em linguística, né? Mas eu tenho que estudar tudo isso aqui. Então, eu tenho que estudar estatística, eu tenho que estudar como é uma rede neural e etc. E também tenho que estudar linguística para também aprender tudo isso que foi o que as meninas falaram, né? E aí, onde é que está dentro do NLP, né? Além de tudo isso aí que a gente falou, na prática, onde que eles estão? Eles estão lá em classificadores de conteúdo. Então, imagina que você tem o seu e-mail e ele consegue classificar para você o que é e-mail spam e o que não é spam, né? E isso é com o NLP, é com o IA. Ele olha para os seus e-mails, vê qual que é o padrão daquelas palavras. Isso aqui é um padrão de spam, isso aqui não é um padrão de spam. E aí ele classifica para você. Corretores, né? Hoje em dia os corretores, eles são bem inteligentes. Eles não pegam apenas se a palavra está escrita errada. Eles pegam também, por exemplo, se tem um erro de gramática. Você colocou um A com acento aqui que não deveria existir. Esse A aqui era sem acento. Ele fala também. Isso também é NLP. Tradutores, né? Agora a gente tem tradutores bem melhores do que antigamente. Porque antigamente era simplesmente uma comparação, né? De uma palavra com a outra. Hoje em dia a gente tem um aprendizado de máquina dentro. E a gente tem também os tradutores que são simultâneos, que já existem. Isso tudo com NLP. Tem os sistemas para diálogos, os famosos chatbots. Chatbot não é sinônimo de inteligência artificial, grande parte deles não tem inteligência artificial, mas alguns têm, né? E é muito interessante a área de estudo do chatbot, eu acho interessante, tá? A problemática em si da construção de um chatbot, daquilo que você pode ter, porque você tem que estudar aquela parte da escrita das pessoas, né? Porque elas escrevem errado. Então, como que você resolve aquela escrita, né? Como que eu aprendo que a pessoa, você é VC, né? Isso também. Mas também pode ter um caso do que a gente trabalha, que não necessariamente é um chatbot, não, na verdade não é um chatbot, e também não é um voicebot, porque a gente não classifica a voz, né? A gente transcreve as ligações, né? Pega aquele texto e classifica qual a intenção a que pertence, né? Então também é um tipo de sistema de conversa, tá? Assistentes virtuais também, então, sei lá, Cortana, a Siri, enfim. Também extração de informação. Tem um tópico bem famoso que se chama NER, né? Bem famoso na área de inteligência artificial. O que é esse NER? É simplesmente você conseguir extrair palavras-chave de documento ou de conversa. Por exemplo, numa conversa, se eu tenho um chatbot, né? Ou se eu tenho uma ligação, enfim, tanto faz. E eu preciso que a pessoa me fale, olha, eu quero saber o seu RG. A pessoa vai lá e diz o RG. O RG é uma entidade que eu preciso extrair, né? Então isso é uma entidade nomeada, tá? Isso é NER.
Nesse caso aqui, desse exemplo, eu tenho um documento e eu quero extrair o nome da pessoa, a data e enfim, nacionalidade, por exemplo. Então, uma entidade pode ser coisas diferentes. Na empresa anterior que eu trabalhava, a gente usava esse tipo de coisa para, por exemplo, encontrar informações específicas em currículo, né? Porque tinha uma base enorme de currículo, e aí o pessoal do RH, será que não dava pra gente tentar otimizar isso aí, né, com IA e tal? E aí a gente fazia. E eu usava uma ferramenta que era horrível, dava muito trabalho, um dos maiores trabalhos para quem trabalha com inteligência artificial em aprendizado supervisionado, que eu vou explicar um pouquinho mais, é montar um dataset, né? Então, quando eu trabalhava nessa empresa, a gente tinha uma base, teve um outro projeto que era de outros tipos de documento da Bolsa, e a gente tinha uma base de documentos exatamente assim, que era, sei lá, 1000 documentos, né, que era o nosso dataset, e eu, estagiária, tinha que ir lá ler todos e ficar tagueando desse jeito aqui mesmo. Então eu dizia, isso aqui é nome de pessoa, isso aqui é não sei o quê. Terminou, vai pro próximo. Isso aqui é nome do... Era um trampo do caramba. Bem chato. Então isso aí dá pra gente fazer com várias coisas, tá? E aí vem o famoso machine learning, aprendizado de máquina, que é isso. Eu adoro esse GIF também. Boston ganhando. O que é o aprendizado de máquina, né? Essa famosa palavra. Tudo que a gente falou aqui basicamente está em torno do aprendizado de máquina. Nem tudo em inteligência artificial tem machine learning, mas a maioria das coisas que a gente faz hoje em dia precisa do aprendizado de máquina. A máquina precisa aprender alguma coisa, né? E aí a gente tem aqui o aprendizado supervisionado controlado. Por que eu coloquei supervisionado e controlado? Mais ou menos. Mas é controlado sim. Por que é controlado? Naquele caso lá do Robotai, por que ele aprendeu um monte de coisa que ele não deveria aprender? Porque não era um aprendizado controlado, né? Os caras desenvolveram, jogaram lá, aprende aí tudo que te ensinarem e já era, né? Agora, num tipo de aprendizado supervisionado, a minha máquina ela só vai aprender aquilo que eu quero que ela aprenda. Então, ela não vai aprender racismo, por exemplo, porque não foi isso que eu ensinei pra ela. Ela não vai xingar ninguém, aprender palavrão, porque eu não ensinei isso pra ela. Então é supervisionado e controlado. E aí eu coloquei um exemplo de um fluxo de conversa, tá? É um exemplo bem ruim, tá? Quem fizer isso aí, ó. Mas é só visual pra gente entender, por exemplo, um fluxo de conversa simples, tá? Olá, você é fulana da Silva? Imagina que a pessoa pode dar uma resposta positiva ou uma resposta negativa. Poderia ter mais opções aqui, ou tipo, fora do escopo, que é aquilo que eu não entendo, né? Mas vamos imaginar esse universo. Então tá, isso é uma pergunta, então isso aqui é um contexto, né? Isso aqui são as intenções. Então eu tenho a intenção resposta positiva e a intenção resposta negativa, né? E dependendo da intenção que eu tiver, vai levar para uma próxima pergunta, tá? Aí uma próxima pergunta, que é o próximo contexto. Então, é que tem uma conta em atraso, então, a fulana está? A gente vai para caminhos diferentes dependendo da intenção que a gente tiver, né? E aí, imagina que eu preciso ensinar a minha máquina, né, como trabalhar num universo como esse, como ela aprender. Para eu montar o meu dataset, a minha base de conhecimento, o que eu vou precisar ter? Eu vou precisar ter uma tabela, né? Para quem já mexeu com banco de dados, imagina, tenho lá uma tabela com várias perguntas. Então, essa seria a minha tabela de contextos, que vai ter todas as perguntas possíveis. Essa aqui é uma pergunta possível. Você é responsável por essa conta? Pergunta possível. E aí, para esse contexto, eu vou ter que ter uma relação com as possíveis intenções, que pode ser resposta positiva, negativa ou fora do escopo. Fora do escopo é tudo que eu não entendo, tá? Porque eu pergunto, você é responsável por essa conta? E a pessoa fala banana. Ela não disse nem resposta positiva nem negativa. Ela disse alguma coisa que eu não entendo, tá? E aí, dentro disso ainda, eu tenho as possíveis respostas que podem ser positivas, negativas ou, sei lá, fora do escopo também que eu posso dar como exemplo. Porque imagina, eu poderia ter respostas básicas positivas, tipo sim, claro. Só que isso é uma máquina inteligente, né? E ela precisa entender, por exemplo, se a pessoa fala, sim, eu sou responsável. Não, eu não sou responsável. E nesse caso já é diferente.
imagina que eu tenho outras perguntas que possam ter essas mesmas intenções, mas a pergunta é diferente. A resposta vai ser adequada a essa pergunta. Então, eu vou ter que ter uma base de frases aqui, o corpus, né, que vai ser associado a cada tipo de intenção que eu vou ter. É mais ou menos dessa maneira que um dataset básico vai ser, tá? Visualmente. E aí, eu vou fazer um treinamento, né? Que eu vou lá, pego tudo isso aqui que eu tenho, todas as frases que eu tenho e tal, faço treinamento da minha máquina, e aí eu valido, né? Pego todos esses dados, vejo quanto que a minha máquina, quanto que o meu programa está acertando ou errando, né? Baseado, tipo, no que a gente chama de falso positivo, falso negativo, verdadeiro positivo, verdadeiro negativo. Que é o quanto daquilo que ele diz que é verdade é realmente verdade, o quanto daquilo que ele diz que é verdade é mentira. É basicamente isso. Se eu falar os outros, eu vou me atrapalhar. Sempre me atrapalho. Mas, enfim, quando a gente faz a validação, a gente consegue obter essas 4 variáveis, que elas são o que definem, por exemplo, a nossa acurácia, né? Se eu quiser fazer outros tipos de métricas, como a precisão, né? Precisão. O quanto quando eu digo que uma coisa é uma coisa, ela realmente é essa coisa. Então, imagina, vou dar um exemplo diferente. Imagina que eu tenho uma base de fotos de gato e fotos de cachorro, né? E eu ensinei para minha máquina, ó, isso aqui é gato, isso aqui é cachorro. Treinei, né? E aí, quando eu pego uma imagem diferente dessa que eu treinei, eu vou lá e falo, ó, o que é isso? Aí ela vai me dizer, ó, provavelmente, né, eu tenho uma probabilidade de 80% disso ser um gato e, sei lá, 40% disso ser um cachorro. Não precisa ser equivalente, tá? Imagina que... Enfim. Imagina que ela possa me dizer... Eu tenha um score. Eu fale assim, olha, eu só vou acreditar que isso aqui é um gato mesmo se você me der 90% de probabilidade que isso aqui é um gato. Então, ó, se for menos de 90% de probabilidade de ser um gato, eu não vou considerar como um gato. Beleza. A minha precisão, quando eu digo que aquilo é um gato, eu tenho mais chance de estar certo. Mas eu também tenho mais chance de perder possíveis gatos. Então, tem algumas imagens que eu tenho lá 70% de chance de ser um gato. Pode ser um gato, né? Mas eu perdi. Então, isso são métricas que a gente também pode avaliar dentro da IA, que é a precisão e o recall. Enfim, tem várias outras coisas, tá? E aí, na prática, imagina, né, que eu tô lá na ligação. E aí a pessoa vai e responde para aquela pergunta. Você é responsável? Ela pergunta, sim, eu sou responsável. Eu vou jogar essa resposta aqui nela no meu algoritmo de classificação. Então, eu vou olhar para essa pergunta e vou ver com que provavelmente essa pergunta tem uma probabilidade maior de ser, né? Então, essa sim, eu sou responsável, ela tem 99% de probabilidade de ser uma resposta positiva. Ela tem 20% de probabilidade de ser uma resposta negativa. Ou 10% de ser uma resposta fora do escopo, né? E por que a gente sabe que é uma resposta positiva? Por que ela ainda tem 20% de probabilidade de ser negativa, né? Porque as palavras, elas têm peso. Então, beleza, pode ser que o sim quase nunca apareça em resposta verdadeira. Mas o responsável pode ser que ele apareça. Porque eu também tenho aqui um monte de frase, eu não sou responsável. E a quantidade de vezes que essa palavra aqui aparece aqui pode influenciar muito. Ela pode dar um peso muito maior para essa palavra, para ela cair nessa intenção, do que para ela cair nessa. Então, às vezes acontece esse tipo de coisa. O pessoal fala, a gente está tendo erro básico de INLP. Lá no trabalho acontece. A INLP não está entendendo frases básicas. Não é que a INLP não está entendendo frases básicas, é que o modelo ele está desbalanceado. E ele pode estar desbalanceado de várias maneiras. Ele pode estar desbalanceado porque, para essa intenção, eu tenho 100 frases associadas. E para essa eu tenho 40.
Se eu tenho uma quantidade muito maior para essa do que para essa, ele vai puxar muito mais para essa do que para essa. Se eu tenho uma palavra em específico nessa, muito provavelmente ele vai vir para essa do que para essa. E não importa o sentido. Então, é meio que assim. Cada palavra tem um peso, tá? Mas imagina, eu consigo fazer um treinamento, criar um monte de frase rapidinho para colocar aqui, para ele vir para cá. Só que toda vez que eu rodo o treinamento de novo, ele faz o cálculo de novo. E eu posso ter efeitos colaterais. Então pode ser que eu inseri um monte de palavra aqui, né, que afetou isso aqui. E aí quando a pessoa fala uma outra coisa daqui, vai cair aqui. E aí vai... Enfim, é muito complicado, tá? Bom, aí a gente tem também um tipo de aprendizado que pode ser supervisionado. Porque imagina, um dos grandes problemas é relacionado ao dataset. A gente conseguir meio que taguear. Então se eu tenho lá um monte de fotos de gato e de cachorro, se eu tenho só 10 fotos de gato e 10 fotos de cachorro, eu consigo pegar aquelas 10 e falar, isso é gato, isso é gato, isso é gato, isso é gato, isso é cachorro, cachorro, cachorro. Mas se eu tenho 10 mil, imagina, é humanamente, né? E aí o que a gente pode fazer? A gente pode usar um aprendizado supervisionado, que é uma mistura do aprendizado supervisionado, que é aquele que eu sou o professor da máquina e eu passo os dados para ele, com a mistura do aprendizado não supervisionado, que é quando eu falo assim para a máquina, olha, eu não quero te ajudar, eu quero que você se ferre aí, vou pegar um monte de imagem de gato e de cachorro, vou jogar para você e você que vai encontrar os padrões. É assim, a máquina vai olhar para aquelas imagens, vai olhar para aqueles dados ali, vai encontrar os padrões e vai separar. Então a gente pode fazer desse jeito também. No caso, enfim, no nosso caso, por que a gente usaria isso, né? Criar um corpus manualmente dá muito trabalho. Então, a gente ir lá e, enfim, criar dá muito trabalho. Classificação de sentenças de produção manualmente. Então, imagina que no nosso caso, a gente recebe muitas ligações. E a gente tem que olhar para aqueles lados que vêm de produção e conseguir adicionar eles na nossa base. Porque eles são conhecimento pra gente também. Só que, imagina, se a gente recebe, sei lá, vou dar um número até menor. Se a gente recebe 1000 ligações por dia, imagina quantas pessoas a gente precisaria para conseguir olhar para todas essas 1000 ligações, né? Ligações, não estou falando nem de interações, né? Porque cada ligação tem várias interações, vários contextos, né? Imagina quantas pessoas eu precisaria para olhar isso. Letícia Karina. Não, a gente olha. Mas dá muito trabalho, a gente não consegue olhar tudo. Então, se a gente faz um aprendizado não supervisionado, o que acontece? Eu pego esses dados aqui, ele consegue olhar para esses dados e consegue separar para mim sem que uma pessoa precise fazer. Ele vai encontrar os padrões e vai separar. Então, ele olha aquilo que veio de produção, essa intenção aqui ela é positiva, é negativa. Ele consegue separar para mim. Escalabilidade. Chega uma hora que vai ficar no limite de tudo, tanto no limite humano, da gente conseguir fazer, quanto no limite operacional, né? em questão das máquinas, né? Porque conforme a gente vai tendo um volume muito maior de dados, vai ficando difícil. Detalhes não percebidos. As máquinas, elas percebem coisas que a gente não consegue perceber. Então, você leu várias coisas. Eu gosto de dar um exemplo. Imagina, eu, por exemplo, não sei fazer isso. Imagina que você precisa diferenciar um pincher de um chihuahua. Eu não sei diferenciar um pincher de um chihuahua. Os detalhes que diferenciam um pincher de um chihuahua são muito próximos, né? São muito próximos. Pra quem manja aí, não sei. Pra mim é muito mais próximo do que se você quiser diferenciar uma bicicleta de uma casa. Uma bicicleta é uma casa muito diferente. Um pincher e um chihuahua são muito mais próximos. Então, assim, a máquina ela tem uma sensibilidade muito melhor para identificar esses detalhes próximos que diferenciam as coisas. Muito melhor do que a gente. Entendeu? Tá, o controle do aprendizado. Então a gente consegue, através disso, eu nem sei porque eu coloquei aqui, porque eu já esqueci. Esse tópico. Mas enfim, a partir disso a gente consegue ter um controle maior também do aprendizado. E aqui, por exemplo, eu poderia criar um corpus a partir de um aprendizado não supervisionado também. Então eu poderia, por exemplo, ter um corpus, né?
o que eu já tenho, né, os exemplos que eu já tenho, e aí eu passo dentro de um algoritmo e ele vai gerar sentenças a partir disso que eu já tenho. Eu fiz uma palestra no TDC semana passada e eu gerei funk. Eu gerei funks, letras de funks com inteligência artificial. Então, Sinto. ela viu a palestra. Então a gente consegue gerar, texto, que já foi falado aqui também, a partir de exemplos que a gente já tenha, a gente passa por algoritmo e gera novos. E aí eu aumento o meu corpus. Eu fiz essa palestra em outro lugar. Isso são só um exemplo. Eu não trabalho com isso. Mentira, eu trabalho. Mas isso são só um exemplo de empresas que usam, tá? Não é propaganda. Eu não trabalho com nenhuma delas. Bom, era isso que eu tinha pra falar. Se alguém tiver alguma pergunta, tá? Obrigada.